Saudações, votos de bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos estão a ouvir a estas horas, de acordo com o fuso horário. Nesta comunicação, nós vamos falar um pouco da literatura brasileira. Falar um pouco da literatura brasileira para um professor angolano é um exercício positivo. Um exercício positivo porque a literatura brasileira deu muito e continua a dar, o Brasil em si continua a dar um pouco para a literatura angolana. Então, este é um exercício daqueles que, mais do que um exercício filosófico literário, acaba por ser um exercício também de gratidão por tudo que nós vamos vendo do Brasil. A literatura brasileira acabou por influenciar a literatura angolana em muitos aspectos. Como o título diz, nesta comunicação nós vamos falar um pouco da nossa visão a respeito das origens da literatura brasileira. Isto por quê? Porque muitas vezes o que notamos nos livros, e como já temos noção, normalmente as abordagens do professor Fernando são sempre numa perspectiva contracorrente, uma perspectiva não muito ligada ao que já existe. E é assim que nós vamos continuar, seguindo o texto José Régio, Cântico Negro, um texto que aconselhamos a leitura, o Cântico Negro. Não vou por aí. Nos livros vão apresentar para alguns estudiosos, teóricos, historiadores da literatura, vão apresentar uma literatura brasileira que começa com a chegada dos portugueses ou com a chegada dos europeus em 1500. Outros vão dizer que esta literatura acaba por ser uma literatura que ganha espaço somente com o surgimento do Barroco. Outros vão dizer que esta literatura começa só com a Semana de Arte Moderna, em 1922, com o surgimento dos modernistas. Mas eu acredito que seja um buraco negro, vamos assim dizer, dentro desta literatura. Estas abordagens acabam por ser abordagens que remetem para um buraco negro. Por quê? Porque vejamos que o Brasil, como muitos dos países africanos, já tinha população quando os portugueses aí chegaram, quando gente ligada à Europa aí chegou. Essas pessoas que aí encontraram os índios tinham os seus hábitos, tinham os seus modus operandi, tinham os seus modos vivendi, tinham as suas canções. Ora, tendo já este povo índio que aí habitava, ou habita até agora, e que parece hoje meio excluído no Brasil, este povo tinha e tem um conjunto, como todos os outros povos,
um conjunto de canções, um conjunto de filosofias, um conjunto de provérbios. Ora, vamos notar assim que apresentar a literatura brasileira como algo que surgiu apenas como muitos fazem, com a carta de Pero Vaz de Caminha que aprendemos na escola, ou outros que vão um pouquinho mais a fundo e dizem com a descrição ou crônica de House, um holandês, é de certa forma reduzir e excluir um conjunto de elementos dos povos que aí já existiam, digamos aqui, dos povos das línguas tupi-guarani. Estes povos tupi-guarani têm hábitos, têm filosofias, e acreditamos que, como a literatura portuguesa e as outras literaturas, elas vão surgir da oratura dos povos. Tentamos nós, dos países colonizados, apresentar uma perspectiva de literatura somente aquela que surge com a chegada do colono. Isto tem que se mudar. Por que é que tem que se mudar? Porque já encontrou-se pessoas nestas regiões. Se encontramos pessoas nestas regiões, é claro que há aí também um conjunto de filosofias, um conjunto de coisas, um conjunto de saber. Este saber que vamos ter como base das literaturas, ou seja, para estes povos colonizados, é bom que quando se falar de literatura se faça uma abordagem em dois eixos, um eixo da oratura e um eixo da literatura existente a partir do momento da colonização. E mesmo para países como Portugal, quando falamos das origens da literatura portuguesa, não falamos simplesmente da parte escrita. Falamos, por exemplo, dos trovadores. Os trovadores, aquilo era basicamente oratura, partindo da oratura para a literatura escrita. Não sei se estamos a deixar claro. Esperamos que esteja clara a nossa perspectiva de abordagem. Em síntese desta parte, estamos a dizer que é preciso olhar para a literatura brasileira e ter em conta as filosofias, os provérbios, os mitos e a vivência daqueles povos que aí habitaram e continuam a habitar muito antes da chegada do colono português. É isto que nós estamos a transmitir. Agora vamos entrar propriamente na literatura aqui dita escrita, fora da oratura. A carta de Pero Vaz de Caminha é de grande importância, por ser um documento que vai apresentar informações sobre o Brasil,
informações sobre aquelas terras, descrições da natureza, descrições do povo índio, descrições geográficas em si. Esta carta, feita por Pero de Caminha, vai para El Rei, em Portugal, e este vai ter noção de como é que é o Brasil, a partir daquela descrição de Caminha. Muitas vezes, esta é a informação que aparece com mais facilidade. Esquece-se que um holandês, House, havia ido também por aquelas bandas no Brasil e fez também uma descrição, uma crônica. E nesta crônica vai falar também do Brasil. Portanto, é preciso ter em conta estes dois documentos quando se falar também da origem da literatura escrita do Brasil. Mas estudiosos há que vão apresentar estas perspectivas, como Antônio Cândido. Mas vamos notar outros que vão dizer que não, estas eram manifestações literárias e que vamos notar uma literatura brasileira já com alguma pujança, com o surgimento, por exemplo, do Barroco, ou com o surgimento dos parnasianistas que praticaram esta arte. E vamos ainda ver também outros que vão dizer que não, só no romantismo é que se pode considerar então a literatura brasileira propriamente dita. Outros vão mais a fundo e dizem não, só começa em 1922 com a Semana de Arte Moderna, o surgimento dos modernistas. Como viram, a nossa abordagem aqui foi um pouco mais dialética e para nós não podemos reduzir o surgimento da literatura brasileira, bem como o surgimento de toda e qualquer literatura, ao surgimento da escrita. Devemos ter em conta a oratura dos povos. É preciso ter em conta estes elementos, os provérbios, as filosofias, as canções próprias dos povos que habitam certas regiões e acabar com essa ideia ocidentalizada que só a literatura com o surgimento da escrita ou da imprensa. A literatura é muito mais profunda do que isto. E esta é a nossa visão, que nós apresentamos em torno disto. Agora vamos continuar e destacar alguns aspectos importantes. Esses aspectos que nós podemos destacar é, por exemplo, para alguém que pode ser até brasileiro ou não brasileiro, que quer conhecer a literatura brasileira, o modus operandi dos brasileiros, que obras devia ler, afinal? A literatura brasileira é, depois da literatura portuguesa, aquela que na CPLP é das mais pujantes. Tem uma tradição literária um pouco, digamos, muito mais antiga em relação à literatura angolana, ou à literatura moçambicana, ou à literatura cabo-verdiana, ou à literatura guinense, ou à literatura de Timor-Leste. Mas 3 obras descrevem muito bem o modus operandi
dos brasileiros e a sociedade brasileira em si, os seus problemas e os seus bons hábitos. Citamos primeiro Machado de Assis. É preciso ler Machado de Assis. Devemos ler também Guimarães Rosa. É preciso ler Guimarães Rosa, com os Grandes Sertões. E um outro escritor que deve ser lido. São três, nós citamos três. São muitos, mas destacamos aqui três escritores. Um outro escritor que deve ser lido é Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, vamos já dizer por que é que nós selecionamos três escritores quando há um grande número de escritores brasileiros. Porque temos aqui em conta aspectos ligados à sociedade. Vamos encontrar isto em Machado de Assis. Machado de Assis é, digamos, o maior escritor brasileiro. Tanto é assim que durante muito tempo a figura de Machado de Assis foi branqueada, vamos assim dizer. Sofreu um processo de, digamos, de colocá-lo. Eu não uso muito esses termos ligados à cor de pele das pessoas, não? Digamos, um processo, um embranquecimento, digamos, essa é a palavra, um embranquecimento de Machado de Assis. Muita gente que não conhecia o Machado de Assis, ou até agora, se calhar, há muita gente que pensa que o Machado de Assis era um branco, quando na verdade Machado de Assis era negro. E hoje já há até movimentos lá no Brasil e fora do Brasil que vão apresentando pinturas de Machado de Assis negro. E nós víamos pinturas de Machado de Assis durante muito tempo como um branco. Então, ler Machado de Assis, ler as obras de Machado de Assis é muito importante para conhecer o modus operandi do brasileiro. Vai conhecer em Machado de Assis, vai se notar aquela força dos brasileiros, o bom ânimo dos brasileiros, e vai se notar também a malandragem. Você tem noção do que é isso de malandragem na literatura brasileira? Nós vamos fazer uma comunicação só a falar de malandragem. Ler Guimarães Rosa, porque Guimarães Rosa é aquele rebelde das palavras. E ele vai trazer nos sertões, o Grande Sertão de Veredas, também aspectos ligados à malandragem, aspectos ligados ao interior do Brasil, aspectos voltados ao homo brasileiro, digamos. E o outro senhor que aqui citamos, dizemos que são leituras obrigatórias, foi o Graciliano Ramos. Ler Graciliano Ramos, ler o romance, sobretudo o romance Vidas Secas, para conhecer o Nordeste brasileiro. Este Nordeste brasileiro, de onde surgiram bons escritores também, mas é um Nordeste que tem muitas dificuldades. O Nordeste brasileiro tem o problema da estiagem, e quando a estiagem, muita gente acaba por ficar sem alimentação, muita gente acaba por ficar sem água. E o Graciliano vai apresentar este aspecto na sua obra Vidas Secas. Continuando a nossa abordagem, depois de destacar três escritores que quem quer, na verdade, conhecer a literatura brasileira, o modus operandi da sociedade brasileira, devia ler
vamos destacar um outro elemento. Este elemento é a Semana de Arte Moderna. Esta Semana de Arte Moderna é um evento, ou foi um evento, que marcou o sistema semiótico literário brasileiro. Por quê? Porque durante muito tempo vimos surgir na literatura brasileira questões do romantismo, no caso do escritor Gonçalves Dias, com o poema A Minha Terra. Esse poema A Minha Terra vai destacar aspectos do Brasil que diferenciam da Europa. É a questão do amor à pátria, o amor ao país. Depois vamos notar a questão do realismo, onde a grande figura acaba por ser o Machado de Assis. Memórias de Brás Cubas, a Ciranda. E outras obras de Machado de Assis. Vamos notar depois, muito antes, a questão do barroco. Este barroco que o mestre do concretismo, Haroldo de Campos, vou contar aqui uma história que poucos sabem. Haroldo de Campos teve uma discussão, e tanto que até hoje, você que deve estar a assistir, não tem noção disto. É ou era durante muito tempo proibido falar este nome, Haroldo de Campos, na Universidade de São Paulo, USP. Por quê? Porque aqui as questões das ideologias que há na literatura angolana, as forças de sentidos que existem ao longo do discurso, que existem nas elites que dominam as instituições. Então, a figura de Antônio Cândido na USP, como ele foi um dos grandes professores e teóricos da literatura brasileira, aí na USP e no Brasil, digamos, durante muito tempo este senhor teórico, Antônio Cândido, tudo o que dizia não devia ser contestado. Chegou a um ponto, era Cândido Dixit, podemos afirmar. Porque dizia uma coisa e o que o Cândido diz é o que está certo. Mas Haroldo, mestre do concretismo e tradutor, vai escrever uma obra que é A Morte ou o Esquecimento do Barroco. Ou seja, na abordagem que Cândido faz na sua obra O Surgimento da Literatura Brasileira, ele vai esquecer de fazer a abordagem sobre o Barroco no Brasil. E o Cândido vai fazer uma outra abordagem, mas que muitos esqueceram esse aspecto. E é verdade que tinha sido esquecido durante muito tempo. Por dizer isso e apresentar esta tese que chocou muita gente, sobretudo o Cândido, era proibido, e até agora ainda há pessoas que continuam com esta mania ou esta tradição de não citar ou não dizer o nome de Haroldo de Campos na USP. Eu próprio, quando estava a fazer um curso de literatura comparada em língua portuguesa, uma pós-graduação, então citei o Cândido durante as aulas,
E alguém olhou para mim, parecia que algo estranho. Eu disse, mas o que é que se passa? Sabe que é proibido citar o Cândido aqui na citar o Haroldo de Campos aqui na USP? Eu fiquei um pouquinho assustado, então fui procurar o porquê. A questão ideológica, a questão de choque, o choque literário durante a periodização da literatura brasileira. Voltando ao assunto, dizíamos que a Semana de Arte Moderna é de grande importância na literatura brasileira porque esta Semana de Arte Moderna vai quebrar muitos aspectos. Vai tentar se desvincular dessa concepção eurocêntrica de literatura. Como é que acontece isso, professor? Tentar se desvincular? Sim, a tentativa. Esta tentativa surge a partir de um princípio. O princípio dos irmãos, ou dos Andrades. Os Andrades. Orival de Andrade, mestre muito esquecido, grande escritor brasileiro, mas que não recebe o mérito que devia merecer dentro desta literatura. Orival de Andrade e Mário de Andrade, grandes nomes do modernismo e animadores daquela que veio a ser a Semana de Arte Moderna em 1922 no Brasil, em São Paulo, vão dizer que era preciso fazer um antropofagismo. É a palavra antropofagismo. Este antropofagismo seria é aquela prática que existiu no Brasil durante muito tempo. Os índios, dizia-se que os índios alimentavam-se e sacrificavam humanos. Todo aquele indivíduo que não era índio, europeus, dizem que alguns europeus foram comidos e sacrificados pelos índios quando tentavam entrar no Brasil. É uma prática que está na história do Brasil. Estes índios praticavam este antropofagismo. E Orival de Andrade, Mário de Andrade, etnógrafo, musicólogo, para quem não conhece o Mário de Andrade, escritor, autor de uma grande obra, um romance etnográfico, que é Macunaíma. Este Macunaíma é uma obra importante dentro da literatura brasileira porque vai trazer aspectos ligados ao Brasil profundo, ao índio. Continuando a nossa abordagem, eles vão propor um antropofagismo literário, isto é, beber do Ocidente e, ao mesmo tempo, aniquilar os aspectos ligados à literatura europeia que estavam na literatura brasileira. Esta tentativa acabou por ter algum êxito, logrou muito, mas não foi como se esperava
100% eficaz. Porque eles, ao tentarem fazer esse antropofagismo, estavam a repetir até certo ponto ou apropriar-se de elementos do romantismo europeu. Esta tentativa de ir procurar a essência, dizer a essência, acabou por levar aquela que seria a figura do Próspero na literatura, que é o europeu. Como é que acontece esta semana de arte moderna? Vai acontecer num teatro em São Paulo, teatro alugado, numa altura em que o parnasianismo, os poetas, escritores que praticavam este parnasianismo, dominavam as elites literárias no Brasil. Estes praticavam uma literatura extremamente fechada, uma literatura, digamos, culta, uma literatura de palavras rebuscadas, aquela literatura, como dizer, literatura escrita com um dicionário às mãos. E para abrir esta Semana de Arte Moderna, vamos encontrar o poema Os Sapos, de quem tem noção de quem é este poema, Os Sapos. É de um velho que acaba por ser modernista, estava naquela transição, acaba por ser modernista, mas não esteve em volta ou na linha da frente da Semana de Arte Moderna. Este senhor é Manuel Bandeira. Manuel Bandeira escreve o poema Os Sapos. E este poema irrita de certa forma os parnasianos ou parnasianistas, como nós os tratamos. Porque ele vai comparar o modo como eles escrevem, o modo como se comportam, aos sapos, os gritos do sapo, vamos assim a dizer. E a semana segue, é uma semana mesmo de arte, não só de literatura, como também foi de pintura. Foi também uma semana aí a figura de Anita Malfatti, uma senhora que deu muita garra ao evento. Na literatura, os destaques aí são de Oswald de Andrade, Mário de Andrade, e vamos ter outras figuras ligadas a esta Semana de Arte Moderna, que não foram escritores, foram pintores. E não só. Depois, nesta semana, que na verdade não foi uma semana, quase que meia semana, vamos assim dizer, 3 a 4 dias, vai surgir então aquela ideia de uma nova literatura, ou literatura brasileira na essência, uma literatura brasileira propriamente dita. E vão começar esses escritores modernistas e vão fazer viagens para o Brasil, vão fazer estudos, pesquisas sobre o índio, o Brasil profundo, a essência do Brasil.
e vai surtir efeito isto. Tanto é assim que não se fala hoje de literatura brasileira, até na atualidade, sem se falar dos modernistas, porque mesmo muitos escritores da atualidade inspiram-se nos modernistas. E o modernismo acabou por influenciar, como ele durou praticamente, vai até mais ou menos até os anos 50, 45 a 50, com força, firmeza, tendo fases a se dividir normalmente vai-se dividir em duas fases. Uma fase que vai de 1922 a 1930 e outra que vai de 30 a 45. Ora, vamos notar então que todos os escritores que vão surgindo até na atualidade, em conversa, há possibilidade de dizer que continuamos a ser modernistas, porque vemos que muita coisa continua mal e deve ser melhorada. Muita coisa dentro da literatura devia ser revista e vão buscar os ideais dos modernistas. Isso acontece também um pouco fora do Brasil. Aí, por exemplo, para Angola, vamos ter ainda escritores que têm ideias do movimento dos novos intelectuais de Angola. Há escritores que pedem até para a renovação deste movimento, que se reviva, se faça reviver este movimento. Bom, não vamos alongar muito a nossa comunicação. Ficamos por aqui e vamos continuar, possivelmente vamos fazer outras comunicações sobre literatura brasileira. Esperamos que nesta comunicação tenhamos mostrado que não podemos reduzir a literatura brasileira, o surgimento da literatura brasileira a um dado período voltado à escrita, porque o Brasil é também um país multicultural, e sendo um país multicultural, aí já havia povos antes da chegada do europeu, do colono português, ou dos holandeses, ou dos franceses, que também lá estiveram. Assim, é preciso olhar para a literatura brasileira, falar do surgimento da literatura brasileira, tendo em conta o índio, a figura do índio no Brasil, tendo em conta a oratura dos índios. É preciso ter em conta as filosofias, o saber endógeno do índio. E só assim é que depois podemos abrir um outro eixo, que é o eixo da escrita. Neste eixo vamos destacar neste eixo a crônica de House, o holandês. Vamos destacar a carta de Pero Vaz de Caminha e vamos destacar o barroco, vamos destacar o romantismo, vamos destacar o parnasianismo, vamos destacar o modernismo, e aí depois podemos seguir. É isto. Siga-nos nas redes sociais. Esta casa onde temos feito as comunicações, quando possível, é a Aliança Francesa de Luanda. Apareçam se tiverem possibilidade, se estiverem em Angola, em Luanda. A biblioteca está aberta a todos. E não se esqueçam, se estiverem em Luanda, beba água vilhosa, uma boa água e barata. Beba água vilhosa. Até a próxima comunicação.